Vereador Pastor Luiz Santos, republicanos, foi reeleito para ocupar uma das 20 cadeiras na Câmara de Sorocaba na próxima legislatura, com 3.981 votos nas eleições do dia 15 de novembro. O parlamentar agora também é cotado entre os seus pares para assumir a presidência do Poder Legislativo a partir de 1º de janeiro. Este cenário pode ganhar força principalmente caso o candidato do seu partido à Prefeitura de Sorocaba, Rodrigo Manga, vença as eleições no próximo domingo. Para falar conosco sobre este assunto, com grande satisfação, recebemos o vereador Pastor Luiz Santos nesta edição do portal RMS News. Vereador Pastor Luiz Santos, satisfação imensa tê-lo conosco aqui, em ter aceito o nosso convite mais uma vez, e felizes com a sua recuperação, né, o seu retorno. Nós sabemos que o senhor viveu momentos difíceis, mas confesso, como a Miriam já disse nos bastidores, houve orações, outros rezaram, cada um com a sua fé, torcendo por ti. E você retorna nesse momento e aqui nós temos a satisfação de recebê-lo, com grande satisfação. Boa noite, vereador. Boa noite, Oliveira. Boa noite, doutora Miriam, sempre muito simpática, muito assertiva. Boa noite, internautas, boa noite, ouvintes da RMS. É uma satisfação muito grande. A satisfação é minha de estar aqui, participando deste programa que tem se tornado uma referência de qualidade, principalmente nas avaliações feitas dentro do cenário político. Vereador Pastor Luiz Santos, qual a avaliação que faz desse pleito eleitoral para a Câmara, diante de uma pandemia que vivemos, diante de um momento tão crítico que o senhor passou? Como vê aí o resultado dessa votação? E agora já se comenta também nos bastidores, já se cogita nos bastidores da Câmara, uma articulação para que o senhor assuma a presidência da Câmara a partir de 1º de janeiro de 2021. Na verdade, nós tivemos uma eleição totalmente atípica, diferente em basicamente tudo, e, para mim, um desafio muito grande, porque eu saí de uma experiência dificílima, quando fiquei 14 dias entubado, 25 dias na UTI, 33 dias internado, e saí direto para a campanha, quando eu não podia nem ao menos andar. Eu estava em cadeira de rodas, uma dificuldade tremenda, eu perdi muitos quilos. Agora, você imagina você entrar numa campanha como essa, que foi uma das eleições mais difíceis que já enfrentamos, e, graças a Deus, eu tive uma excelente equipe, né? Tive um grupo de apoio muito grande. Agradeço à minha querida esposa, ao pessoal que não mediu esforços, considerando a minha condição muito, muito limitada para realizar uma campanha como essa. E nós sabemos, a gente pode tirar aí um pouco das dificuldades enfrentadas, quando nós sabemos que pessoas que já faziam parte do cenário político ativo dentro da Câmara Municipal há tantos anos, mais de 3 décadas, que ficaram de fora dessa eleição, para você ter uma ideia das dificuldades enfrentadas, né? Uma renovação de mais de 45%. E eu, só complementando essa análise que vocês fizeram, você e a doutora Miriam, o grande ator aí realmente foi a ausência de votação em candidatos, fosse para o Executivo ou para o Legislativo, porque não foi apenas a abstenção. A somatória dos votos nulos
e dos votos em branco, mais a abstenção, chegou a quase 200 mil votos. Gente, isso é muito voto. Daria para eleger um prefeito em qualquer lugar por aí, cidades médias. Aliás, o prefeito Crespo foi eleito com 182 mil votos. Ou seja, Aliás, o senhor hoje esteve, eu posso até antecipar isso daqui, bastidores. Eu estava conversando com o vereador pastor Luiz Santos, ali por volta de 10h30 da manhã por telefone, sobre esse cenário para a gente poder se preparar para a entrevista de hoje. E ele falou: está chegando aqui o futuro prefeito de Sorocaba. E eu ainda ousei falar quem? Ele falou: o vereador Manga, fale com ele aqui. E ali, rapidamente, eu falei com você que não é bobo nem nada, já gafou uma entrevista que eu não, acredito será exclusiva. Obrigado. Segura essa! Ele já se comprometeu com você. Já tem. Esse Oliveira não é fácil, é rápido no gatilho. Já foi rápido. E ainda peguei o Luiz Santos de testemunha. Luiz Santos, afiança aí com ele aí. Ô, Luiz Santos, vereador pastor, que eu tenho um grande respeito, né? Aliás, pouca gente sabe, eu conheço o vereador Luiz Santos. Porque nossa amizade não é de hoje, né? Exato. São anos e anos. É verdade. Eu conheço o vereador Luiz Santos há praticamente 25 anos, desde a chegada da nossa família a Sorocaba. Tive oportunidade de, quando o vereador Luiz Santos, nem vereador era, à época, distribuir lanches com ele, sopão, na rodoviária, sábado à noite, né, vereador? A gente saía... Saíamos à noite fazendo esse trabalho. Então, temos uma amizade e um respeito, né, em relação a isso. Nessa conversa com o Manga hoje, que o senhor teve, há uma preocupação em relação ao próximo domingo, no número de abstenções, porque até eu peguei e disse para o Manga assim: eu estou acabando de receber uma pesquisa aqui em relação a você. Eu disse para o Manga: estou recebendo essa pesquisa, vamos publicar nas próximas horas. E ele me perguntava qual que era a pesquisa que a gente trabalhar, né? E eu passei para ele que nós estaríamos distribuindo publicando essa pesquisa. E daí, rapidamente, já terminei também a conversa com o Manga e voltei ao pastor para poder despedir o pastor e deixar que ele conversasse com o Manga. Daí eu te pergunto, ali transcorreu uma conversa. Nessa conversa, houve essa preocupação com o número de abstenção que houve em Sorocaba no primeiro turno e com as eleições do próximo domingo? Certamente. Nós conversamos, entre outros assuntos, e está sendo focado dentro da campanha do candidato Rodrigo Manga essa situação anômala, né, de termos tanta ausência, seja do voto em si, através do voto nulo e o voto branco, e também das abstenções, que, como eu disse, foi algo que espantou, porque... Olha, quase 45%. É muito voto, gente. É muito voto, né? E estamos convidando, como já disse a doutora Miriam, convidando os cidadãos e cidadãs sorocabanas aptos à votação que exerçam o seu papel de cidadania, sua vontade dentro desse quadro democrático que vivemos, desse Estado de direito democrático, para exercer sua vontade, porque, se não fizer, alguém vai fazer, né? E depois, o que essa pessoa vai poder reclamar? Sobre a questão das perspectivas aí do candidato com a candidata, que é sua concorrente, eu fico pensando assim, a dificuldade séria está entre o que o eleitor ouve e aquilo que ele vê. Só para citar um fato, eu recebi esse final de semana um sobrinho que veio de Florianópolis. E eu levei para conhecer a cidade. E, sinceramente, fiquei envergonhado. Porque no centro da cidade, gente, nós temos calçadas cobertas de capim, de mato. Nós temos buracos,
E tudo isso não é só a questão de quem está na gestação ou na gestão administrativa pública, é quem é a imagem, essa imagem de autoestima Correto. que nós sempre nos orgulhamos da nossa cidade, de ser uma cidade limpa, de ser uma cidade que realmente produzia um impacto muito positivo em quem a conhecia. E agora vemos essa situação difícil que choca-se com aquilo que se promete, porque a pergunta natural é: por que não fez? Não é? Se já está dentro na administração, então talvez isso já está refletindo na expectativa de mudança que está sendo apontada, e os cenários aí levantados pela doutora Miriam, onde todos eles apontam, e eu acredito que independe, viu, Oliveira? Sim. Independe da questão da abstenção, dos votos nulos e tanto, há uma grande possibilidade que esse percentual positivo em favor do candidato Rodrigo Manque se mantenha, até porque expressará esse desejo de renovação Correto. e aposta numa nova expectativa com qualidade de vida. É o que esperamos. Estamos conversando com o vereador Pastor Luiz Santos, aqui no portal RMS News. Miriam Zaccarelli, sua pergunta ao vereador neste momento, para que ele possa também ter um outro olhar, uma outra visão sobre os cenários que a cidade tem em relação ao atual pleito eleitoral. Miriam. Pastor Luiz Santos, em termos do orçamento, o senhor, eu não vi assim muitas emendas impositivas da sua parte. O senhor acha que os vereadores que fizeram tantas emendas, eles aproveitaram o tempo, talvez por terem se candidatado novamente? Foi uma coisa assim para fazer uma média com a população, ou realmente essas medidas impositivas elas refletem a necessidade para a população? Olha, doutora, o que aconteceu foi um imbróglio na questão das emendas e da discussão do orçamento. E fomos orientados pela Comissão de Economia para que não apresentasse as emendas em primeira discussão, embora alguns tenham feito isso, e apresentasse segunda, porque tinha havido, o líder de governo havia apresentado uma emenda que reduzia em muito os recursos através dessa reserva de contingência, que seria de onde sairiam os recursos para as emendas, e nós nos posicionamos contrários. Eu, por exemplo, na segunda discussão, porque a senhora certamente viu na primeira discussão. Na primeira eu não pus nenhuma, aguardando o desenrolar desta situação, até porque fomos, e vários vereadores fizeram o mesmo, fomos orientados a não apresentar essas emendas, porque tinha que se resolver essa questão, esse problema que surgiu. E nós, obviamente, reagimos. Por quê? Porque eu, por exemplo, vocês sabem que eu vim do meio social, eu sempre trabalhei na área social, o Oliveira acabou de citar isso, e eu nunca parei de estar envolvido e comprometido, mais que envolvido, comprometido com a causa social, né? E eu destino, tirando o valor que é a metade, que é destinado especificamente para a saúde, como impositivo, eu destino geralmente para as instituições, para os conselhos, para o esporte, essas emendas. Eu fiz mais de 20 emendas, eu acredito, nesse particular. E hoje fomos discutir isso. Hoje a discussão era da LOA, né? Mas surgiu toda essa problemática, eu e o vereador Martinez estávamos remotamente, embora eu estivesse no gabinete, né?
mas eu não estava presencialmente, até porque ainda estou em processo de recuperação. E continuou a discussão de tal forma que se suspendeu a votação do orçamento e das emendas para a próxima sessão, incluindo uma extraordinária, considerando-se o caráter emergencial da pandemia. Então, a maior parte dos vereadores apresentaram suas emendas agora em segunda discussão, que foi o que eu fiz também, né? Ano passado, eu tive o prazer de apresentar uma emenda de mais de R$320 mil para o ônibus da mulher, aquisição de um novo ônibus da mulher, porque, convenhamos, a senhora conheceu, aquele outro ônibus estava num estado deplorável, nem banheiro tinha para as mulheres. Era uma situação difícil quando ele ficava estacionado em qualquer lugar, nem a equipe tinha lugar onde poder ser atendida nessas necessidades. Então, eu encaminhei uma emenda de mais de R$300 mil. A prefeita adquiriu um veículo, um novo ônibus, com muita dificuldade. Tivemos esse recurso para poder adquirir aí uma unidade de saúde que tem se revelado muitíssimamente benéfica, com quase 150 mil atendimentos já realizados. Então, as emendas fizemos, eu fiz, infelizmente, hoje não foi votado, né? Por quê? Porque houve toda uma discussão e, obviamente, eu estava brigando para que não se retirasse das entidades o recurso para que elas fossem atendidas, considerando que elas fazem um trabalho bom, bonito e barato, como eu sempre digo. E, infelizmente, é o que tem acontecido. Então, eu fiz as emendas. Talvez a senhora não acompanhou a segunda discussão, mas foi feito, viu, doutora? Sim. Na verdade, eu estava me referindo o início não foi feito e depois, agora, em segunda, todo mundo fez, se era alguma coisa que tinha a ver com uma propensão à eleição, né? Se tinha alguma coisa a ver. Né? Não, eu não. Olha, eu já participei de 9 eleições, mas nunca misturei e nunca deixei de participar de nenhuma sessão e nenhuma discussão. Agora, por conta dessa dificuldade que eu enfrentei, de saúde, realmente, eu não pude participar, até porque não podia, né? Em razão de estar internado. Mas sempre estive presente em todas as discussões, geralmente, do orçamento, e eu não tive essa dificuldade. Não sei se alguém teve, né? Até porque tínhamos uma equipe muito boa para isso. Vereador Pastor Luiz Santos, ou seja, a composição da Câmara já está definida, já se conhece quem são os 20 vereadores que assumirão a partir de 1º de janeiro de 2021. Agora, a disputa é para a escolha do novo presidente da Câmara. O senhor disputa esta possibilidade, essa vaga. Há uma articulação nos bastidores em torno do seu nome. Como que o seu partido, Republicanos, que hoje a maioria na Câmara, independente da eleição ou não de Rodrigo Manga, ele se articula nesse momento? Nessa conversa que o senhor teve hoje pela manhã com Manga, vocês discutiram essa questão, já que o Manga é muito ligeiro, né? A gente pode falar no bom sentido da palavra, porque o Manga, quando ele ganhou nas eleições de 2016, quando o Crespo estava querendo pensar em fazer o presidente da Câmara, ele já era o presidente da Câmara quase que 2 meses antes. Então, ele sabe bem como funciona isso e ele sabe qual a importância de ter um presidente do seu lado, caso ele seja eleito. Eu digo que o Manga, o ritmo dele é de cavalo árabe, e o meu é passo do gado. Né? Eu vou no passo do gado e o Manga é ritmo de cavalo árabe. Eu só vejo a poeira. Né? Mas... E não falei nada de forma pejorativa. Né? Falei justamente daquilo que a gente acompanha da dinâmica do candidato.
ele tem um ritmo muito acelerado, né? Eu também já não tenho nem mais idade para isso, viu? Uhum. A gente vai ficando mais idoso e vai ficando mais devagar também, pensando um Tá pouco certo. mais. Mas a questão é assim, sim, nós tratamos, por quê? Porque temos uma conversa que foi anterior à minha ida para o PRB. Já havia uma conversa, até porque, obviamente, como você muito bem frisou, eu lembro que o prefeito Vitor Lippe um dia disse que eu sou um chato confiável. E eu entendi isso como um elogio. Uhum. E nesse dia eu respondi para ele: eu prefiro ser um chato confiável a ser um super simpático falso. Né? Então, é a vida, e as pessoas já me conhecem, sabem meus posicionamentos, e com a minha palavra, que quando é dada, ela não volta atrás, e como se diz em política, não faz curva. Né? Então, eu acredito que ele está avaliando bem nesse particular, mas eu posso afirmar o seguinte: o grupo do Republicano já esteve todo ele no meu gabinete, e considerando a minha natureza, que não é tão ágil quanto a do Manga ou de outros candidatos, que porventura apareça, para mim isso foi muito, muito rico recebê-los no meu gabinete, hipotecando seu apoio para a presidência. Até por conta de que hoje, basicamente, eu talvez seja um dos mais antigos, se não for, talvez, o que... Não, o Donizete, né? Ok. Acho que o Donizete é bem Donizete. mais... É o decano hoje, É né? O isso. decano hoje é o Donizete, se não me engano, João Donizete. Então, já tentei algumas vezes abrir mão. Então, o que eu tenho conversado com os colegas é o seguinte: eu já fiz, já votei muita gente, já apoiei muita gente, e eu espero, nesse momento, que haja essa reciprocidade também quando há uma expectativa boa, Ok. uma perspectiva muito boa de que possamos ser eleitos para a presidência da Câmara. Estamos Vereador, no páreo, estamos lutando, articulando, conversando com as pessoas, e as respostas têm sido muito boas, viu? correto. Ele, doutora Miriam e ouvintes. Então vamos lá, nós estamos conversando com o vereador Pastor Luiz Santos, para a gente poder encerrar. Miriam, você é jornalista e você sabe. Agora aquelas perguntas, bate pronto. Responde, pergunta, responda, pergunta, responde. 5 segundos para uma pergunta, 10 segundos para o vereador E responder. um para a resposta. Um para a resposta. Vamos lá, vamos começar então, vereador. Encontro com Rodrigo Manga. Hoje ele afiançou a sua candidatura à presidência da Câmara. O senhor será o candidato do Republicanos? Ele só pediu que nós aguardássemos até domingo, porque, obviamente, o foco dele, a cabeça dele, está em domingo. Então, ele pediu que não se acelerasse nada agora, que não se precipitasse, para que, a partir de segunda-feira, nós pudéssemos sentar realmente para discutir esse tema, de forma mais aprofundada. Miriam Zaccarelli, sua pergunta. Com essa composição dos novos vereadores, 45% com 65%, o senhor acha que vai ser bom para ter um governo equilibrado, ou a gente corre o risco de ter aí muita confusão aí em relação ao executivo? Olha, a gente espera que aquele terrível filme aí dos últimos 4 anos não tenha reprise. Queremos trabalhar para isso, porque a cidade já sofreu muito com isso. O que vemos hoje, não é o resultado de situações que poderiam ser contornadas de forma mais sábia, de forma mais objetiva, e terminou saindo do controle, e aconteceu o que todos nós, infelizmente, presenciamos. Meu propósito é trabalhar cada vez mais o diálogo, evitando situações que gastam tempo, se gasta dinheiro público, se atrasa a discussão de projetos realmente importantes para a cidade, e tudo isso se reflete junto à população, que é quem mais sofre nesse contexto.
Eleito presidente da Câmara de Sorocaba, Luiz Santos vai manter a mesma postura de quando vereador, no trato principalmente com partidos de esquerda? Olha, eu creio que a função do presidente, uma das funções dele é exatamente ser um moderador e ser alguém que trabalhe o diálogo entre as partes. Olha, nós tivemos aí a eleição de 3 que podem muito bem me substituir nesse processo. Quer dizer, agora eu vou ter um pouco mais de tranquilidade e deixo os rapazes que chegaram agora com todo o gás, não é? E eu vou fazer o trabalho de moderação, um trabalho de encaminhamento dos objetivos, buscando o melhor para a nossa cidade, principalmente para o nosso povo, que passou aí por situações bem difíceis ao longo desses últimos 4 anos. Miriam Zaccarelli, sua pergunta. Bom, a gente não sabe como é que vai acontecer aí esse ano, se a gente vai ter uma segunda onda desse problema da Covid e tal. O senhor acha que as sessões sendo, continuando sendo virtuais, o senhor acha que elas são produtivas ou tem que ter algum outro dinamismo, algum outro tipo de procedimento? Amanhã mesmo, a mesa vai estar reunida às 10 horas para discutir exatamente isso. Foi a pauta que nos passaram. As questões virtuais, as sessões virtuais, elas, a meu ver, na minha opinião, perdem muito no que diz respeito à dinâmica, à agilidade, às articulações, às conversas que fazem parte da política, né? É preciso que se dialogue com as pessoas e que se discuta os projetos. E isso, numa sessão virtual, fica complicado, né? A gente via, dentro do processo, vereadores com dificuldade para falar, porque o presidente ele tem que tocar a sessão, mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer todo o acompanhamento da participação dos vereadores. Isso significa que não há aquele ambiente que é próprio de uma Câmara, né? de um cenário, de um parlamento de discussão, como nós entendemos. Então, fica tudo um pouco mais fora do contexto. Eu particularmente, não sou muito favorável às sessões virtuais. No entanto, pelo bem maior de se preservar a questão da saúde, eu acho que foi uma tecnologia importante, como nós estamos tendo agora, cada um no seu lar, e é possível fazer uma reunião como essa para se discutir assuntos pertinentes à própria cidade em si. Vereador Pastor Luiz Santos, no caso de derrota do seu candidato, Rodrigo Manga, o senhor mantém a sua candidatura à presidência da Câmara mesmo caso Jaqueline Coutinho vença as eleições no próximo domingo? Os poderes são independentes, né? Nós sabemos, e harmônicos entre si, e isso que preconiza o entendimento da relação dos poderes públicos. Eu acredito que, da maneira como eu tenho sido procurado e eu tenho conversado com vários colegas, há uma perspectiva muito boa a respeito da nossa possibilidade, até porque muitos dos colegas entendem que, com essa renovação bem significativa do quadro da Câmara, é importante nós termos aí pessoas que já são mais experientes para poder conduzir esses trabalhos de forma assertiva e se alcançar melhores resultados. Então, eu acredito que meu nome não deve nada em relação a qualquer um outro dentro do processo de eleição para presidente. Miriam Zaccarelli, sua última pergunta ao vereador. Nós vimos nessa última gestão que teve alguns problemas da Câmara aprovar empréstimos como Fomplata, que eram muito importantes para restauração de muitas estradas e algumas coisas importantes e que não foram aprovadas pela Câmara. O senhor acha que também haverá dificuldade, lembrando que vai ser um ano difícil, né, de orçamento? Você acha que a Câmara vai ter alguma rejeição para
aprovar projetos que venham de bancos de fora? Olha, o pessoal se preocupa muito com essa questão porque são feitos em dólar, né? Então, isso geralmente cria uma certa temeridade quanto à questão de repente, essa dívida alcançar em patamares extremamente onerosos para a cidade. Mas o maior problema, eu creio, foi o ambiente político, né? A maior dificuldade que nós temos, e aí está uma das consequências extremamente negativas, porque quando se vai para o campo político, para a aprovação de um projeto, sai até da situação normalidade. De repente, nós temos situações que, do ponto de vista normal, seria de uma maneira, mas quando entra no embate político, ele pode assumir uma nova faceta que não estava prevista. Eu, por exemplo, eu não entendo como é que uma avenida como a 3 de Março, olha, só um caso que eu estou citando aqui, é um absurdo que não se tenha feito a adequação asfáltica dessa avenida que liga um bairro tão importante para a nossa cidade, que é a Aparecida, histórica, né? Inclusive com um bairro histórico, com uma participação dentro da formação de Sorocaba há muitos anos, e, de repente, está aí, encaminhamos emenda, havia a possibilidade de se pegar o empréstimo, mas não foi aprovado. Olha o quanto a população perdeu, tendo que se locomover pela Castelinho, fazia aquele X perigosíssimo com a Charuri, né, que é um X, porque quem vai entrar em Aparecida tem que cruzar a Castelinho e a saída. É justamente por isso que eu fiz a pergunta, pela importância, né, dessa obra. Pois é, mas quando pega um viés político, a senhora sabe que, de repente, para que não haja a projeção do prefeito, eu acho que aí vai pesar muita habilidade do prefeito nisso, e, obviamente, ter alguém junto a ele na Câmara. Eu acho que o prefeito ou a prefeita vão ter que avaliar muito bem isso, né? Nesse particular, tem muita habilidade política para evitar situações como nós já vimos e os resultados e as consequências para a cidade como um todo. Vereador Pastor Luiz Santos, sei que o senhor está em home office, entretanto, o senhor deve estar acompanhando o programa eleitoral dos dois candidatos. Promessas e mais promessas, há quem diga, ou outros dizem compromisso. Independente do termo que queiram usar, eu pergunto, como é que o senhor fica em casa quando ouvem tantas promessas ou compromissos e vendo o orçamento da Câmara? O que o senhor me diz? É possível cumprir ou é melhor ficar em silêncio e aguardar 1º de janeiro? Olha, vai ter que ter muita habilidade para transformar um orçamento que está mais reduzido para 2020. Nós temos o orçamento de 2020, ele está bem abaixo do que foi feito de 2019. Hoje, mal ultrapassamos os 3 bilhões. Né? E em 2019, tínhamos quase 3 bilhões e meio. E, mesmo assim, não se alcançou a meta. Nós vimos aí as dificuldades seríssimas que o administrador e depois a administradora tiveram, inclusive até hoje, ainda não conseguiram resolver. Realmente, olhando assim, parece que vamos ter uma Dubai. Eu estou sinceramente que seja, porque se o senhor fosse o candidato a prefeito, é mais importante para a população. O que mais a população precisa, e todas as pesquisas têm indicado, é saúde, uma qualidade excelente de educação e segurança para nós termos segurança pública, para termos a tranquilidade de andar na nossa cidade, de poder conviver de forma mais tranquila. Então, eu acredito que, se atender às necessidades básicas da população, já é uma grande conquista, porque o orçamento, a perspectiva não é boa. Se
se o senhor fosse a terceira via, o seu programa de governo seria um pouquinho mais cauteloso. Ah, certamente, mas provavelmente eu não ganharia. Vereador Pastor Luiz Santos, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Eu e Miriam Zaccarelli agradecemos em nome do portal RMS News. Muito obrigado pela sua participação. Viu, Oliveira? Oi. Eu, no meu passo ligado, provavelmente não ganharia. Abraço, vereador. Estamos sempre dentro da banda, né? Não importa o lugar que você está na banda, é que você esteja nela, né? Um abraço, boa noite, em nome do portal RMS News. Da minha satisfação, do meu prazer de ter conversado com você, pela oportunidade, esse espaço tão especial. Parabenizar não só você, Oliveira, que tem se tornado uma referência dentro desse aspecto político, sempre trazendo análises e informações assertivas para a população com muita credibilidade. Ao longo de todos esses anos, eu tenho acompanhado seu trabalho, quero parabenizá-lo, que Deus continue te iluminando nesse particular. Doutora Miriam e mais o restante dos companheiros aí que sempre estão abrilhantando aí a bancada, a doutora Miriam, que é uma amiga de muitos anos, né, doutora? Já nos encontramos tantas vezes aí dentro da administração pública, e é sempre essa simpatia de pessoa. Quero agradecer pelas orações, pelas preces para comigo, e vamos tocar o barco. Não vamos desanimar, não. Vamos para frente, crendo que Deus vai nos iluminar para fazermos o melhor, para que Sorocaba seja o melhor lugar para se viver.